terceiro dia aqui na Consul São José, aqui direto do Parque da Cidade, na belíssima São José dos Campos. E hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre arquitetura com o professor Fábio Almeida, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univap. Certo, professor? Certo. Tudo bem? Muito obrigado pela presença. E professor, vamos começar já falando de arquitetura, né? Porque a gente está num pavilhão já que é um patrimônio, né? Exato. E São José é muito rico em patrimônios, muito rico em arquitetura. Quais são os principais locais que a gente estava conversando aqui antes? Os principais locais de tombados históricos aqui da cidade. Professor, só pedir um pouquinho, só chega um pouquinho mais perto do microfone. Vamos captar o áudio 100%. Perfeito. São José é privilegiado, né? A gente tem aqui 3 grandes complexos arquitetônicos fundamentais para a historiografia, o registro da historiografia da arquitetura brasileira, né? Primeiramente o complexo do Sanatório Vicentino Aranha, né? Um projeto do escritório do Ramos de Azevedo, né? E depois, num segundo momento, com o modernismo, com o complexo da Tecelagem Paraíba, né? A presença aqui do Nuleve, do Lemarx e o CTA, né? Fruto de um concurso de grandes arquitetos também, que ganhou o Oscar Niemeyer. Então, assim, a gente tem um rol de patrimônio aqui expressivo, sem deixar de levar em consideração também a arquitetura ferroviária, né, com nossas estações, a arquitetura religiosa também. Então, temos exemplares aqui significativos. Não, e são todos muito lindos, né? Você falou agora da tecelagem. Eu lembro que eu fui fazer uma pauta lá no projeto de fotografias. Entrei uma vez, é um lugar encantador, muito lindo, né? Ver a arquitetura. Exato, e a importância da gente estar ocupando esse espaço, né? Dando uso para ele, permitindo a fruição dele na sociedade, né? Então, à medida que a gente põe uma feira aqui, no pavilhão Gaivota, né? Projeto do Rio Leve, a gente também está difundindo, né? Esse patrimônio junto da comunidade, né? Que é fundamental que ela esteja presente, né? E o aluno na faculdade, ele tem uma aula de história da arquitetura, alguma coisa assim? Sim, tem história da arte, né? História e teoria da arquitetura e urbanismo, né? E técnicas retrospectivas também, né? Que permite conhecer as técnicas do passado, principalmente para que a gente possa fazer a manutenção e conservação desses edifícios históricos, né? Então a formação é bem ampliada para que o arquiteto tenha essa possibilidade de atuar, né, em várias frentes, como eu estava te falando. Uma delas é o patrimônio histórico, né? E o patrimônio é muito importante preservar, né? Eu vejo que aqui em São José preserva-se muito o patrimônio, né? O Vicentino Aranha é um lugar que é aberto ao público e mesmo assim tem uma preservação incrível. Eu acho que qual que é a dica que o senhor vê para outras cidades preservarem? Eu vejo Taubaté hoje, que eu sou de Taubaté. Hoje a gente começa o restauro da Vila Santo Aleixo, mas depois de uma briga muito longa, né? Qual que é a dica que o senhor, como arquiteto, vê para ter essa... não precisar demorar tanto para começar um restauro, para a gente ter isso como um patrimônio de fato, que as pessoas olham e falam, isso é lindo demais. Exato. Eu acho que o primeiro ponto é o reconhecimento do valor desse patrimônio junto à comunidade local. Ela tem que sentir que aquele espaço é representativo da história e da memória dela. À medida que ela tem essa consciência, ela vai cobrar, né, quem está ali, por exemplo, na administração desse patrimônio, né, que tem a possibilidade de conseguir reverter o estado de degradação e converter o espaço para reabilitá-lo para um uso contemporâneo. Então, uma dica é assim, pertencimento, sentimento de pertencimento do lugar, e a partir daí tentar criar dinâmicas de ocupação, de ter atividade nesses espaços. E assim como foi no Vicentino Aranha, ainda sem restaurar, né, de começar um processo de trazer atividades para dentro, primeiro na área externa e depois com o restauro poder ocupar os pavilhões, né? Então, essa proximidade, o estar presente, faz com que ele se sinta também parte daquilo. E aquele espaço começa a fazer parte de novas memórias para ele. E a memória é fundamental para que você possa ter, de fato, a conservação e a preservação do lugar, né? Então, nesse sentido, uma dica é essa, né, de mesmo dar condição de segurança para ocupar o espaço e fazer ele fluir, né, divulgar o máximo possível as informações a respeito do lugar, né, para que as pessoas entendam que ele é simbólico, né, e que é importante para o bem-estar. Eu costumo dizer que a restauração e a conservação dos edifícios históricos contribuem para a segurança, para a saúde, né,
Então, porque a gente tem tantas demandas no país, né, e sempre se fala educação, saúde e segurança. E à medida que a gente potencializa e consegue ter êxito na restauração e conservação de edifícios históricos, você está contribuindo para tudo isso também, para a educação, para a saúde e para a segurança dos espaços públicos. É a cultura, né? Sem dúvida. É muito importante. Mas São José é uma cidade que preservou, mas também evoluiu muito. Né? Até dentro lá do CTA, por exemplo, que é um lugar tombado, tem coisas de tecnologia. A tecnologia de São José é incrível. E na arquitetura tivemos agora a construção da ponte estaiada ali. Também, né? Então, tem de certa forma aí uma ideia de que preservar, você tem que congelar o espaço, né? E ele não pode, ele é imutável, né? E isso conceitualmente é uma distorção, porque a gente sabe que é preciso você ter adequações para usos contemporâneos, né? Ou se desenvolver para poder, né, continuar crescendo e tendo eficiência na função da cidade, né? Que tem uma série de outros elementos que estão ali envolvidos e que contribuem para que ela funcione, né? Então é importante que nesse processo todo o patrimônio seja entendido como algo que precisa de uso, e assim a gente tem que adequá-lo, né? Então, e até São José, é interessante falar por essa perspectiva, que a gente tinha uma cidade, por exemplo, que vivia da tuberculose, né, do tratamento da tuberculose, dos sanatórios, né, e pensões dedicadas a isso. E com a cura né, você tinha tratamento, não tinha cura, né, e depois, quando tem, né, uma possibilidade de cura, os sanatórios vão sendo desativados, e economicamente a cidade precisou achar um outro caminho, né? E é interessante olhar para o desenvolvimento urbano da cidade e ver que essa fase sanatorial foi importantíssima para prover o espaço urbano de uma série de elementos que ajudaram o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, tratamento de água, esgoto, né, que era fundamental para controlar a doença, para que ela não se alastrasse, né? Então, e aqui os prefeitos eram médicos sanitaristas, né, tiveram essa preocupação de olhar para esses aspectos, criar um ordenamento do solo com zona residencial, zona comercial, zona sanatorial, separando os setores da cidade, né, e promovendo alargamento de vias, recuo entre as edificações. Isso mudou a fisionomia urbana e deu, né, uma infraestrutura diferente das cidades vizinhas. Então, no momento de desenvolvimento, numa decisão de, por exemplo, implantar um centro aeronáutico de desenvolvimento da defesa do país, né, que foi o CTA, né, que era uma das ideias, e a criação de uma escola de engenharia aeronáutica, né, a primeira do país, a gente já tinha uma infraestrutura adequada para poder receber a implantação do CTA. Então, por aí a gente vê como, né, a história da cidade está ligada a um dos seus patrimônios, né? E enfim, ela é dinâmica, a gente não tem como congelar uma cidade e não fazer com que ela funcione. Então a gente vai ter sempre que estar se adequando, né, e nesse sentido é um conceito importante de saber que o tombamento não é um instrumento que vai ter punição para o espaço, para o proprietário, porque muitas vezes, né, ele é fundamental e permissível de você poder fazer adequações e continuar funcionando, né, tendo uso. O caso do Vicentino Aranha, por exemplo, né? Não tinha sentido nenhum ser um hospital lá, né? Uma série de questões, né? E então um parque público, né? Um parque cultural foi fundamental para reabilitá-lo e fazer uma função social, né? Está inserido aí como um elemento que contribui para o bem-estar da sociedade. Perfeito. Professor, e aqui na feira, o que você está achando? Está conseguindo atrair bastante gente? Eu fiquei muito surpreso, é o segundo ano, né, e a gente está muito feliz de estar aqui com a Universidade do Vale do Paraíba, porque nós temos lá o curso de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil, né, que conversa totalmente com o que está acontecendo aqui, né, hoje, de poder trazer, né, expositores, né, que transmitem uma série de conhecimentos, de possibilidades das tecnologias, das técnicas construtivas, né, materiais, fundamental para ampliar o conhecimento, né, dos profissionais e futuros profissionais da área, e ver como ela cresceu do ano passado para esse ano, né, maior,
cada vez mais forte e consolidada. Né? Uma alegria a gente poder participar desse processo também. Só mais uma dúvida. E como que é essa integração entre engenheiro e arquiteto? O arquiteto, ele, no meu ver, ele é mais artístico. E o engenheiro, ele é mais ali certinho, número, conta, ângulo. É isso mesmo? Então, só um achismo? São formações complementares, né? Então, assim, tanto o arquiteto vai trabalhar com engenheiros e o contrário também, né? Porque a grade curricular do curso de arquitetura vai prover uma série de conhecimentos, né, que a engenharia não tem e vice-versa, né? Então, a questão da engenharia tratar muito mais das estruturas, da infraestrutura, né, é algo que o arquiteto vai precisar, assim como a eficiência energética, conforto ambiental, né, funcionalidade, que são aspectos de projeto, por exemplo, né, estão nas cadeiras de arquitetura. Né? Então, sempre, e até na restauração, por exemplo, a gente sempre precisa de um engenheiro também para fazer a execução de uma obra, né, de uma recuperação estrutural, uma consolidação. Então, são formações que se completam o tempo todo. E precisa desmistificar isso de que o arquiteto faz uma coisa, o engenheiro faz outra, e uma briga que fica, né, muita gente fala, o arquiteto e engenheiro civil, né, são inimigos, e pelo contrário, né, e hoje a complexidade das construções, dos projetos, né, a gente sabe que é multidisciplinar e cada vez mais a gente precisa de uma série de especialidades para poder conduzir com eficiência o desenvolvimento das edificações, da própria cidade, né, do planejamento urbano. Então é importante que todas as áreas estejam, né, convergindo para um resultado melhor. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. E o T7 News está sempre aberto. O senhor, a Univap, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, foi um prazer participar. Prazer. E para vocês que acompanham aqui o T7 News, que direto da feira Construção José 2023, muito obrigado pela participação e pela audiência. Até a próxima.